Atos, capítulo 10. Tinha um homem que morava na cidade de Cesareia, por nome de Cornélio. Ele era um centurião, um oficial que fazia parte do batalhão italiano e tinha 100 soldados debaixo das ordens dele. Tanto ele como a família todinha dele era um povo muito devoto a Deus e tinha um respeito muito grande por Deus também. O próprio Cornélio ajudava muito aos pobres, fazia muita caridade e era o homem que tinha o costume de orar. Sempre fazia um momento dele com Deus. Aí num desses dias, faixa de umas 3 horas da tarde, ele teve uma visão. Viu assim bem direitinho mesmo, um anjo de Deus vindo em procura dele dizendo: Cornélio. Aí ele com aquele medão, se tremendo todinho, mirou o anjo com os olhos arregalados e disse: O que é, Senhor? Pode dizer. Aí o anjo disse: Deus não se esqueceu de você, não. Ele aceitou as suas orações e as caridades que tu vem fazendo. Agora faça o seguinte: manda uns homens desse seu aí, lá na cidade de Jope, buscar um cabo chamado Simão, que é conhecido por Pedro também. Ele vai estar hospedado na beira do mar, na casa do outro Simão que trabalha curtindo couro de bicho. Nisso, quando o anjo foi-se embora, Cornélio ligeiro chamou 2 dos empregados que trabalhavam na casa dele e também um soldado muito devoto a Deus que estava debaixo das ordens dele. Aí chamou eles, contou a história todinha, disse tudo o que tinha acontecido, né? E mandou eles para a cidade de Jope. Aí no outro dia, né? Lá iam os cabos ainda em viagem, já chegando perto da cidade que Pedro estava. Era faixa de meio-dia. E nisso Pedro lá com a barriga roncando, doido para comer, só que o almoço ainda estava no fogo. Aí pegou e subiu lá para a laje da casa para ficar lá orando, né? Enquanto ficava pronto de comer. De repente, Pedro desligou-se do corpo. Tudo em redor dele se apagou e ele teve uma visão. Viu o céu se rasgando em 2 bandas e um negócio descendo do céu como se fosse um lençolzão, sabe? Amarrado pelas 4 pontas. Lá vem descendo, trazendo dentro toda a qualidade de bicho. Tinha animal de 4 patas, bicho que andava se arrastando pelo chão e toda a qualidade de pássaro. Quando der fé, uma vozona disse a ele: Pedro, se alevante, mate e pode comer. Aí Pedro disse: O quê? De jeito nenhum, meu senhor. Por essa boca aqui, ó, nunca entrou nada que fosse sujo ou que não fosse consagrado diante da lei. Aí a voz pela 2ª vez disse a Pedro: Rapaz, não chame de sujo o que Deus limpou não, viu? E isso aconteceu por 3 vezes. Aí depois o lençolzão foi levado de volta para o céu. Nisso, Pedro ficou admiradozinho com aquilo, matutando, né, para ver se decifrava aquela visão. Quando der fé, os cabas que Cornélio tinha mandado, enfim acharam a casa. Outra casa, outra casa. Opa, tudo bom? Me diga se é aqui que Simão, conhecido por Pedro, está hospedado. E isso Pedro lá em cima da laje, né? Pensativo na visão ainda. De repente, o Espírito Santo disse a ele: Pedro, aí, tem 3 homens aí embaixo atrás de você. Se alevante, desce e vá com eles. E não é para olhar torto ou teimar de ir com eles não, viu? Vá com eles porque fui eu quem mandei eles vir. Nisso, Pedro só fez descer as escadas e... Opa, meus compadres, o homem que vocês estão procurando é eu. Mas que há? Qual é o motivo da visita dos amigos? Aí os cabas responderam: Rapaz, a gente veio aqui por ordem de Cornélio, o oficial romano. Ele é um homem justo, retinho nos querer de Deus e tem um respeito por Deus muito grande. E é muito querido também pelo povo judeu. Aí um santo anjo disse a ele que mandasse buscar você, que você tinha uma palavra para dizer para ele ouvir. Nisso Pedro disse: Tá certo, pois vamos entrar. Aí os cabas ficaram hospedados lá, né? E no outro dia, Pedro seguiu viagem mais eles, na companhia de outros irmãos lá da cidade de Jope. E foram andando, seguindo viagem, foram chegar na cidade de Cesareia já no outro dia já. E nisso Cornélio já tinha reunido a família dele todinha,
convidou o que era de parente, um bocado de amigo também, que era como se fosse da família mesmo. Tava tudo esperando a chegada de Pedro. Nisso, quando chegaram, que Pedro foi entrando na casa, Cornélio veio de lá para cá e caiu de joelho nos pés de Pedro em adoração a ele. Aí Pedro: não, rapaz, faça isso não. Eu sou um homem igual a tu, não mereço adoração não. Chega, se levante. Aí os dois conversaram entre eles, né? E entraram de casa adentro. Menino, isso era tanta gente reunida dentro dessa casa, viu? Era gente com força mesmo diante de Pedro. Aí ele foi e disse para todo mundo: olha, vocês sabem que o que eu estou fazendo aqui é contra a lei de nós judeus, né? Porque se pela lei mesmo é proibido de um judeu conversar com outra pessoa que não é judeu, imagina aí entrar na casa para visitar como eu estou aqui. Mas Deus me mostrou que eu não posso chamar de sujo ou imundo a homem nenhum, seja quem for. Por isso que quando vocês mandaram chamar eu vim sem fazer questão nenhuma. Vim de boa vontade mesmo e estou aqui. Agora eu pergunto a vocês, foi por que mesmo que os amigos mandaram me chamar? Aí Cornélio tomou a palavra e disse: rapaz, tá fazendo 4 dias hoje. Pronto, era essa dita hora mesmo, 3 horas da tarde. Eu tava aqui em casa fazendo minhas orações a Deus, quando de repente apareceu diante de mim um homem com a roupa alumiando tanto, agora parecia um corte no relâmpago no céu. Aí foi e disse a eu: Cornélio, Deus não se esqueceu de você não. Suas orações e as caridades que tu vem fazendo chegou diante dele. Por isso mando buscar na cidade de Jope um homem chamado Simão, que é conhecido por Pedro. Ele está hospedado numa casa na beira do mar, na casa de Simão, que trabalha curtindo couro de bicho. E assim eu fiz. Isso Cornélio dizendo a Pedro, né? Me arvechei logo e mandei chamar você. E inclusive foi muito bom você ter vindo, viu? Muito obrigado. Agora tá nós tudinho aqui diante de Deus para ouvir tudo que o Senhor mandou você falar para a gente. Aí Pedro foi e disse para Cornélio, os familiares, os amigos dele, para todo mundo que estava lá, né? Agora eu entendo mesmo. Dá para ver bem direitinho que para Deus não tem ninguém mais importante do que ninguém. Deus trata todo mundo por igual. E para ele não importa povo, raça ou nação. Se a pessoa faz a vontade dele e é retinho diante dele, ele aceita essa pessoa. E vocês sabem, meus amigos, da mensagem que Deus enviou ao povo de Israel, falando das boas notícias de paz por meio de Jesus Cristo, o Senhor de todos. Vocês têm conhecimento do que se passou em toda a região da Judéia, começando lá na Galiléia, depois do batismo de arrependimento que João anunciou para todo mundo ouvir. E como Deus ungiu, separou Jesus de Nazaré, derramando o Espírito Santo e poder em cima dele. Nosso Senhor Jesus bateu tudo que é canto, como vocês sabem, fazendo bem e libertando todos os que eram presos pelo diabo. Isso tudo ele fez porque Deus era mais ele direto, sem se apartar. E nós somos testemunha de tudo isso que ele fez, tanto nas terras dos judeus, como também na capital Jerusalém, onde mataram ele pendurado numa cruz. Mas ele não ficou morto não, porque no 3º dia Deus ressuscitou ele, enviveceu ele do meio dos mortos e mostrou ele para a gente. Não mostrou para todo mundo não, foi só para nós que Deus já tinha escolhido muito antes para ser testemunha de tudo isso. Foi nós que comemos e bebemos com ele depois que Deus enviveceu ele do meio dos mortos. E nosso Senhor Jesus passou foi uma ordem para a gente, para modo a gente falar as boas notícias ao povo e dizer que Deus Pai botou Jesus de juiz para julgar os vivos e os mortos. É dele, de Jesus, que todos os profetas dão testemunho, dizendo que todo aquele que acreditar em Jesus vai ter o perdão dos pecados por meio do poder do nome dele. De repente, Pedro não tinha nem terminado de falar ainda, pois o Espírito Santo desceu sobre todos os que estavam ouvindo a mensagem. Menino, nisso os cabas que tinham acompanhado Pedro na viagem, os judeus que eram seguidores de Jesus também, né? Quando viram aquilo, pior, eles estão todos falando em outras línguas também e exaltando a Deus.
Os cabos eram tudo bestinha, porque o presente do Espírito Santo tinha sido derramado também em cima dos que não são judeus. Diga aí. Aí Pedro foi e disse: agora me diga, o que é que vai impedir desses cabas se batizarem nas águas? Nada, porque eles receberam o Espírito Santo do mesmo jeitinho que a gente recebeu. Não, bora batizar eles. Nisso, Pedro foi e mandou que batizasse eles no nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E assim foi. Aí, depois que se batizaram, né? Eles pediram para Pedro ficar mais uns dias por lá, mais eles.